Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, galera. Podcast especialíssimo, podcast tradicional, episódio de número 238. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, galera. Toda atenção. Nessa linha, nós temos algo fundamental que talvez você esteja passando e que nem tenha se dado conta, porque esse tipo de situação ela é tão sorrateira que ela nos pega de uma forma que de repente a gente está neste emaranhado e a gente não consegue notar. Então é importante que isso gere uma linha de consciência para que, se estiver vivendo esse estágio, você possa transformar essa jornada. Fechado? Mas antes de falarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan Vinícius, se inscreve no canal e efetivamente deixa as 5 estrelas. Assim você estará evidenciando o quanto o podcast do professor Alan Vinícius tem impactado na sua jornada. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, galera. Olha só. Olha que frase impactante. Não se contente apenas em sobreviver. Esta frase é uma frase da Patrícia Araújo. Ela é uma das fundadoras do projeto do Jerônimo Temer, ela é esposa do Jerônimo, e, de fato, eles construíram um grande projeto relacionado ao coaching no Brasil. E quando ela traz essa frase, não se contente em apenas sobreviver, eu te convido a trazer para o campo da consciência a resposta para a seguinte pergunta: você tem vivido no automático? Você já ouviu essa expressão? Parece que eu estou no automático. Essa expressão, estou no automático, é que talvez você esteja não vivendo, mas sim sobrevivendo. E quando a gente fala neste sobreviver, eu estou falando que talvez você não esteja tendo projeto que você de papel, você talvez não tenha tido, não esteja tendo, o que eu chamo de presença plena. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Até quando você vai esperar ter estabilidade financeira para poder viver os seus sonhos? Até quando você vai esperar ser aprovada ou ser aprovado em um concurso público para você entender que precisa viver o processo? E quando eu falo do processo, eu estou falando do processo de cada coisa que você faz na sua vida. Seja a sua presença com seu esposo, com sua esposa, namorado, namorada, noivo, com seus filhos. Então, você vai esperar ter sucesso para dar atenção plena para eles? Talvez você ainda não tenha conseguido conquistar o que você almeja, porque o processo que você está vivendo não esteja contemplando a sua presença plena. Talvez você esteja negligenciando a atenção principal, que é para as pessoas que você ama. Talvez você ainda não tenha conseguido atingir o resultado que tanto quer, porque talvez você não tenha entendido que precisa se conectar com muitos outros aspectos antes de ter a plenitude financeira que você imagina que vai resolver todos os seus problemas. Com certeza ele resolverá muitos deles, mas talvez isso não gere plenitude para você. Então a plenitude ela está em você viver experiências. E essas experiências, elas precisam da sua presença plena em cada circunstância.
Não sente para estudar já dizendo assim, eu quero que acabe. Não chegue no trabalho já dizendo assim, que horas que eu saio? Não saia todos os dias de casa dizendo que horas que eu vou dormir. Porque assim talvez a sua vida esteja passando. E talvez você não esteja enxergando que você ainda não conseguiu realizar o que você tanto sonha, porque a sua vida está passando na sua frente e você simplesmente não consegue vivenciá-la. O podcast de hoje é para que talvez você deixe de ter a sensação de que os dias passam e para você tanto faz ou tanto fez. Talvez hoje você imagine que está vivendo, mas se você não tem sonhos, se você não tem propósito, se a esperança acabou, você está apenas sobrevivendo. E o primeiro passo para sair deste cativeiro emocional, olha que frase forte, para você sair deste cativeiro emocional, é você encontrar plenitude em pequenas coisas. Hoje, por exemplo, eu era para ter colocado nas histórias, mas não coloquei para vocês, mas vou contar o que, a verdade, vai ao ar este episódio na quinta-feira. Então, isso aconteceu ontem, na quarta-feira. Meu filho, o Cauã, ele tinha um objetivo, que era trocar o celular. Ele tem um celular, mas ele queria trocar o celular. E eu e a Andira, nós decidimos que essa troca do celular, ela precisaria vir dos esforços dele, porque não existia necessidade de um novo celular. Mas ele, na visão dele, ele queria, nesse mundo, né, dele, e um novo celular, porque isso possibilitaria que ele tivesse um processador melhor para jogar os jogos que ele gostaria, de assistir os vídeos que ele gostaria, e não tem nenhum problema com isso, desde que ele encontrasse um meio de fazer isso. E essa decisão ela veio, e o que começou a existir? Ele começou a criar formas de conseguir conquistar o valor para fazer a aquisição desse novo celular. Então, por exemplo, ele começou a perguntar: papai, mamãe, será que tem alguma coisa no Acerte que eu possa fazer para eu ter a minha remuneração? Olha que bacana. Olha que bacana. Ele passou a ter um objetivo. Então, ele não. Olha só, ele está falando de uma criança, ele tem 11 anos. Ele passou a ter um objetivo. Só que aquele objetivo ele precisaria ser vivenciado para que ele pudesse fazer, para que ele pudesse ter a conquista. E não é comemorar só no dia da compra. Ele precisava, e essa é a linha do ensinamento e da lição que eu quero trazer aqui para vocês, que ele precisava viver cada conquista dentro daquele processo de aquisição do celular. Então, por exemplo, ele conseguiu o primeiro trabalho dele. Hoje ele começou a trabalhar como assistente de vídeo. Então, hoje ele faz o processo de edição dos meus vídeos, da edição dos vídeos de Andira e de outros projetos que a gente tem. Ele faz a edição, porque ele tem a capacidade de efetuar ou de lidar com a tecnologia. Ótimo, então ele aprendeu um programa em que ele faz a edição dos vídeos do professor Alain, a edição dos vídeos da terapeuta Andira, assim como ele faz a edição de vídeos relativa a outros projetos que a gente possui. E por isso ele passou a ter uma contraprestação por aquele trabalho. Ou seja, ele passou a ter o primeiro salário dele, e com este ganho dos meses de maio, de junho, atrelado a um bazar que ele fez, daqueles brinquedos que não servem mais para ele, mas que servem para outras pessoas, ou seja, o brinquedo que ele não utiliza e estava parado no quarto. Ele fez um bazar, então ele botou a cabeça para funcionar, mas não só isso, que é que ele passou
a fazer, ele começou a perguntar: será que tem algo que eu possa ir além, que eu possa fazer mais para ter esta remuneração? E o que é que eu quero que você extraia com isso? E quando ele chegou para fazer a aquisição, como ele estava radiante. Mas com certeza, o valor que ele deu para este ponto, para esta conquista, seria muito diferente se eu simplesmente tivesse comprado e entregue o celular para ele. O que eu estava passando para ele naquele momento? Lembrando que a gente está falando de um outro celular, ele já tinha um celular. Então, ele não tinha a necessidade para se comunicar, mas sim algo que ia além. Então ele precisou correr atrás para ter aquilo. E é exatamente assim que acontece nas nossas vidas. A gente precisa efetivamente valorizar as conquistas que a gente tem. Não adianta a gente só dizer assim, eu só vou viver bem, só vou viver feliz quando eu tiver tal ponto. Talvez lá seja uma nova fase da sua vida, mas está na hora de você olhar as suas conquistas de agora. O que é que você já venceu agora? E parar de sobreviver. É voltar a sonhar. É voltar a entender a sua capacidade. É voltar a entender que, de fato, você tem cumprido a jornada. E que essa jornada ela tem sido espetacular. Espetacular. Olha para a sua própria história. Olha, a sua história ela deve ser a sua inspiração. Por isso, a pergunta que eu lhe faço para despertar esse momento é: em qual local se perderam os seus sonhos? O que é que aconteceu lá atrás que os seus sonhos eles ficaram adormecidos? E que toda vez que fala de algo para você, você sempre imagina que não vai dar certo. Algo aconteceu nesse processo, nessa jornada da vida. E está na hora de você entender o que, que aconteceu para ressignificar. Para entender, sim, que você é merecedor, que você é merecedora dessa aprovação. E não que sempre tem alguém que merece mais do que você. Sinta-se merecedora, sinta-se merecedor deste processo. Afinal de contas, você todo santo dia acorda para fazer a diferença na vida das pessoas e na sua vida. Pare de sobreviver e passe a ter presença plena em tudo que você faz. Em breve, eu vou falar dessa substância, essa ocitocina, essa substância que vai permitir que você consiga ter presença plena e admirar cada viveu, passa efetivamente passando, você admira aquilo, você admira o arco-íris, você admira a lua, você admira o pôr do sol. Isso é ocitocina e isso vai fazer com que você tenha uma vida com muito mais leveza e principalmente com plenitude. Talvez seja esse aspecto que esteja faltando na sua vida para você voltar a viver e não apenas a sobreviver. Esse tipo de conteúdo não pode permanecer apenas com você. Então, clica no botão de compartilhar e caminha para uma pessoa. Essa é a nossa regra. Caminha para ela, diz por que que você escolheu ela, por que que você lembrou dela, qual foi a passagem que você lembrou dela. Diz para ela por que que é importante dela ouvir este episódio. Essa pessoa vai chegar aqui, vai observar que você só podia encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Essa pessoa vai ficar extremamente feliz, extremamente lisonjeada. Fechado? Bacana? E efetivamente você que senta para estudar, mas que talvez não saiba o caminho que você precisa perseguir, percorrer. Talvez você queira muito essa aprovação, mas talvez você se sinta perdido ou perdida, você não sabe o passo a passo que precisa. Na descrição desse episódio consta o meu WhatsApp, 719-9381-1035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinícius. Vai lá, segue, manda um direct dizendo: professor, ouviu o episódio número 238 e preciso de ajuda para transformar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 239. Até lá. Valeu, grande abraço.